Oi, oi, gente! Estamos chegando com o Mosaico RS ao vivo, diretamente aqui dos estúdios Masper para todo o Brasil, trazendo muita leveza, cultura e informação para sua tarde de segunda-feira, para iniciarmos bem essa semana. Eu sou Helena Piá e é um prazer estar com vocês. Olá, gente! Boa tarde, Helena. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando esse Mosaico RS, primeiro da semana. Segunda-feira de sol aqui em Porto Alegre, tempo firme. Nós estamos aqui pelo 575 da nova Parabólica Digital Brasileira para todo o Brasil, trazendo o Mosaico RS, programa de cultura, de lazer, entretenimento e muito mais. Também estamos pelo facebook.com/maspertv.oficial e você pode acompanhar esse programa assim que terminar pelo YouTube também, né? Exatamente. Nosso YouTube é Estúdios Masper. Lá todos os programas ficam gravados para você assistir e reassistir quando quiser. Quero lembrar vocês também do nosso Instagram, Masper TV, e também do nosso WhatsApp, que é 51 995 17 14 12. Repetindo, 51 995 17 14 12. Fica à vontade para enviar uma mensagem nos contando o que você está achando dos nossos programas e, claro, perguntas para os nossos convidados. E hoje temos um mosaico repleto de atrações, Renato, por aqui. Sim, abrindo a semana no Mosaico RS, a gente tem o fotógrafo Daisson Flack, que veio mostrar o seu trabalho para a gente, o hipnoterapeuta Edson Paz. Temos também a agenda cultural, Cadê Pirisca? E muito mais, né, Helena? Exatamente. Já vamos começar o nosso programa de hoje fazendo contato com o nosso repórter William Cardoso, que está num espaço histórico aqui de Porto Alegre e que vai nos trazer todos os detalhes. Boa tarde, William. Muito boa tarde, Helena, Renato e a todos que acompanham a programação do Mosaico RS desta segunda-feira. Exatamente, estamos neste momento na rua Demétrio Ribeiro, número 1085, esquina com a Avenida Borges Medeiros, aqui na região central de Porto Alegre, mais precisamente na Cinemateca Capitólio. Nesse momento estamos no acervo histórico aqui da instituição, que iniciou, claro, em 1927 aqui com as construções, 1928 existiu a abertura oficial, depois com diversos eventos, a casa funcionando ininterruptamente até 1994. Essa imagem aqui é bem interessante, nessa época aqui, ó. Estamos falando de 1936, 6 a 8 anos depois da abertura do espaço. Olha quantas pessoas estavam dentro do cinema. Nessa ocasião, mais de 1.295 pessoas ocupavam a sala de cinema. Depois foi ampliada para 1.500 atualmente. Só para fazer uma comparação, são cerca de 164 poltronas. Nessa outra parte aqui, é bem interessante também, estava falando com a Daniela, ela que fala um pouco sobre o espaço. Primeiro filme de zumbi que passou na capital sendo anunciado. Olha que bacana, né? Isso na década de 1930, já anunciei, então vamos falar com a Daniela. Daniela Mazzilli, obrigado pela disponibilidade para falar conosco. Vou pedir para vir para essa parte mais clara aqui. Ela que é coordenadora do espaço, principalmente do cinema e audiovisual. Obrigado pela disponibilidade. Que bacana essa parte histórica para o público conhecer qual a importância dessa reinauguração. Lembrando que a casa foi reinaugurada depois de toda uma mobilização por parte da comunidade cinematográfica de Porto Alegre, região, em 2015. Então, é muito bacana a gente ver que Porto Alegre reserva, né, guarda e tem no seu coração um dos poucos cinemas da década de 20 que restaram no mundo. São raríssimos exemplares que ainda restam e ainda mais os que permanecem funcionando como cinema, que é o caso da Cinemateca Capitólio, que desde 1928, então, a partir da sua inauguração, sempre foi um cinema, era considerado um cine-teatro, né, para além da exibição cinematográfica também guardava um espaço aí para as artes, né? E a partir de 2015, a partir dessa restauração enorme, pode ser entregue para a comunidade porto-alegrense. Esse que é um espaço da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade. Foi entregue e está aberto, né, com sessões diárias de cinema aí de terça a domingo, a preços populares, com uma programação bastante diversa.
E é uma casa que oferece muito além disso, né? Nós temos uma biblioteca especializada, somos um museu também, né? Nós temos uma parte de acervo onde a gente guarda a cinematografia gaúcha enquanto documentos, né? O cinema, ele é um documento histórico. E esse espaço, ele é muito vivo, né? Recebendo diversas atividades aí do setor cultural e cinematográfico do Brasil e do mundo, né? Exemplo disso é a nossa programação aí, que vai desde a próxima semana aí com mostra de cinema ligada ao Porto Alegre em Cena, Semana de Porto Alegre, filmes aí do Oscar, né? O próprio Menina e a Garça, que está em cartaz aqui na Cinemateca Capitólio, que ganhou a melhor animação. E a gente fica muito feliz de poder entregar aí para o público porto-alegrense esse espaço tão vivo. Tão vivo, mas eu quero transcorrer a história, depois eu vou te fazer esses questionamentos sobre programação, justamente sobre o acervo, sobre o museu, sobre a parte da biblioteca, sobre a parte multivisual. Eu quero que tu me explique um pouco melhor aqui, ó. Eu terminei ali em 1969, depois a parte histórica de 1980 até os dias atuais, o que o público pôde acompanhar durante esses anos. O Capitólio, ele é um cinema muito querido pelo porto-alegrense. É um cinema que provavelmente qualquer pessoa que for aí na sua família perguntar para qualquer pessoa mais velha, perguntar, você conhece o Capitólio? Provavelmente vão ter histórias muito relacionadas ao espaço. Como é um cinema que funciona desde a década de 20, é um cinema que ele foi abraçado pela cidade, ele era um cinema considerado de bairro, o bairro cresceu e se colou ao centro, o centro cresceu e virou centro histórico, e é um espaço que acompanhou o desenvolvimento da cidade de Porto Alegre. Então, nos últimos anos, em 2022, a gente fez um resgate histórico de história oral de pessoas que frequentavam desde lá da década de 30 para entender como é que esse cinema se comportava nesse ambiente da cidade, né? Gente que vinha de barco para o cinema, né? A gente vê nas próprias imagens ali que o próprio bairro Praia de Belas não existia ainda era rio. A gente tinha os trilhos do trem. Então, a Cinemateca cresceu junto com a cidade cresceu em torno dela. A gente passou aí por um período em que ele teve uma mudança de nome, na década de 60 ele virou Premier, aí logo depois, na década de 80, né, ele voltou a ser Capitólio, então assim, ele passou por várias modernizações ao longo do tempo, inclusive de plateia. A plateia que tinha 1.200 lugares, que tinha mezanino, deixou de existir já na década de 80, como se pode ver lá nas imagens. Quando ele fechou em 94, infelizmente ele passou por um período muito longo de abandono, foi um prédio que foi abandonado, e aí por uma iniciativa também da própria comunidade do entorno, né, a Associação de Amigos da Cinemateca Capitólio, que se formou a partir dos vizinhos desse espaço, conseguiram, né, juntar esforços e entregar esse prédio, né, restaurado novamente para a cidade. E aí teve uma discussão muito longa, ele vai ser um cinema, vai ser um centro cultural, o que é que vai ser feito desse espaço? Houve diversas tratativas com diversos agentes culturais até que o setor cinematográfico se mobilizou para que ele voltasse a ser um cinema e mais que um cinema, uma cinemateca. E aí inicia-se o processo no início dos anos 2000, então aí processo de captação de recursos, esse espaço que já havia sido comprado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, de onde vão vir esses recursos, né? Se conseguiu uma captação junto à Petrobras, junto ao BNDES para se ocupar esse espaço, e desde então aí foram quase 15 anos de reformas. Ele passou um tempo fechado, equipou-se e se inaugurou. E a gente vê como o entorno do Capitólio, né, da Cinemateca, mudou no decorrer desses anos. Uma esquina que era considerada aí, no final dos anos 90, uma esquina perigosa, uma esquina onde existia, né, temor dos vizinhos, o espaço estava com tapume, não tinha mais telhado. E aí, a partir do momento dessa reforma, dessa restauração e desse funcionamento ao público, a gente vê como que o entorno mudou. Então, assim, a gente tem um comércio muito ativo, a gente já tem segurança, a gente já tem toda uma comunidade local mobilizada e que aproveita o sucesso que esse espaço faz. A gente tem, em média, hoje, no último ano, foram mais de 35 mil pessoas que circularam aqui pelo espaço. E a cada ano a gente tem um aumento maior de público. E justamente por isso, assim, as pessoas estão reconhecendo e voltando a conhecer a Cinemateca. Algumas pessoas passam por aqui e dizem, nossa, isso aqui era um cinema. Ou muitas vezes pega um táxi, um Uber, e tu pergunta assim, vai na Capitólio, a pessoa, que funcionava um cinema. Daí tu diz assim, funciona, ainda funciona, voltou a funcionar. Então, assim, existe aí
bom público para a gente conquistar, justamente porque esse é um espaço que ele está no imaginário coletivo da população porto-alegrense. Ele, hoje em dia, ele já é um espaço reconhecido nacionalmente por conta da sua programação, por conta da sua importância enquanto acervo. E agora falta aí a população geral de Porto Alegre também começar a conhecer mais, né? Venham, né, visitar, que vale a pena. Perfeito, então, muito obrigado. A gente vai voltar mais tarde, logo mais, na verdade, para falar com a Daniela, para entender um pouco melhor na questão do acervo, que o REC já até mostrou algumas partes. Pega o acervo, a parte do cinema, com mais de 160 lugares, a biblioteca, enfim, como funciona e como o público tem acesso ou não a esses lugares, né? Isso a gente vai falar logo mais. São mais de 35 mil pessoas que estiveram ao longo desse último ano, como a Daniela explicou, nessa referência, né, que estava no imaginário popular, mas aos poucos vem de novo, principalmente depois de 2015, a ficar no cotidiano da cidade de Porto Alegre, depois dessa representação e reconhecimento histórico e cultural da cidade. Mais informações podem ser acompanhadas no site www.capitolio.org.br. Para o Mosaico RS, William Cardoso. Muito obrigado, William. Obrigado, Daniela. Super preparada com as informações desse lugar, essa reforma que foi feita no Capitólio. E Porto Alegrense pode se orgulhar de mais um espaço maravilhoso na nossa cidade, né? Exatamente, que está voltando a funcionar. Quero muito ir lá. Quando eu vi a notícia, fiquei super animada. Vamos nos programar, Renato. Certo. E continuando o nosso papo aqui sobre cinema, aconteceu na noite de ontem, domingo, em Los Angeles, mais uma edição da cerimônia do Oscar. E foi uma noite sem grandes surpresas, porque o filme Oppenheimer foi o grande vencedor e levou 7 estatuetas, vencendo as principais categorias. A produção levou categorias importantes como melhor filme, melhor direção para Christopher Nolan, melhor ator para Cillian Murphy e ator coadjuvante para Robert Downey Jr. E também na categoria de melhor atriz, a única entre as principais que muitos consideravam aberta, Emma Stone foi premiada por seu papel no filme Pobres Criaturas. A produção que levou ainda os prêmios de direção de arte e figurino. E outro destaque do Oscar foi o prêmio de melhor documentário para a produção 20 Dias em Mariupol, com o discurso emocionado do diretor Chernov sobre a guerra da Ucrânia. Assistiu o Oscar, Renato, então, ontem? Eu não acompanhei o Oscar ontem, estava num evento, mas pude ver as notícias hoje, né, do que aconteceu. É que realmente a gente Eu já queria assistir o Oppenheimer e agora fiquei com ainda mais vontade de ver o filme. Exatamente. E a gente hoje em dia, né, abre o Instagram e a gente consegue ver já, em tempo real praticamente, está acontecendo o Oscar e a gente já consegue ver e assistir e conferir tudo o que aconteceu, né? Eu confesso que eu também não assisti toda a cerimônia, mas fiquei acompanhando. Eu adoro a etapa do tapete vermelho também, a pré-chegada de todos os indicados, o que eles estão esperando, expectativas da noite. Eu acho uma das partes mais bacanas, né, da cerimônia. Existe um charme todo em cima desse evento. E além disso, o pessoal já pode se programar, além de se programar para ver os filmes vencedores do Oscar, se programar para a agenda cultural aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, porque nessa próxima quarta-feira, dia 13 de março, às 19h30, o projeto Sotaques do Choro, que conecta música e cinema, promoverá a sessão única com o show de Dúnia Elias e Giovanni Berti, e exibição do documentário sobre o grande flautista do choro, querido Plauto Cruz. O evento acontece na Cinemateca Paulo Amorim, que fica na Rua dos Andradas, número 736. E na quinta-feira, dia 14, a partir das 21h30, no Bar Opinião, aqui em Porto Alegre, tem show do MC Febem, uma das estrelas do rap nacional, que vai apresentar músicas do seu mais recente álbum chamado Jovem OG. O Bar Opinião fica na Rua José do Patrocínio, número 834, e os ingressos vocês podem conferir na plataforma Simpla.
Na sexta-feira, dia 15, às 21 horas, o Auditório Araújo Viana recebe o show Ana Canhas Canta Belchior. A cantora interpreta a obra do gigante da música brasileira com releituras recheadas de emoção e recebe ainda como convidado especial Humberto Gessinger, um show imperdível. E também na sexta-feira do dia 15, outra opção é o show do Vander Wildner e Banda. Com o show Canções Iluminadas de Amor Incondicional, o punk brega gaúcho se apresenta no Teatro Fuga, que fica na Rua dos Andradas, 673, a partir das 21 horas. E no sábado, dia 16 de março, a partir das 21h30, tem show histórico no Auditório Araújo Viana. A banda gaúcha Papas da Língua está de volta aos palcos para celebrar 30 anos de carreira. A abertura da turnê, que vai rodar o Brasil comemorando as 3 décadas de música, marca o reencontro da banda com seus fãs. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Corra para garantir o seu. E também no sábado, só que na cidade de Santa Cruz do Sul, no interior do estado, quem faz show é a banda Ultraman. A apresentação acontece no Parque da Oktoberfest durante o Festival da Cerveja Gaúcha, a partir das 22 horas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Eleven Tickets. É isso, né, gente? Começando a semana já, segunda-feira, com uma super agenda por aqui. São filmes, são os vencedores do Oscar e também vários shows, né, Renato, ao longo dos dias, do passar dos dias. Sim, uma programação muito bacana para essa semana aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente vai para o intervalo rapidinho, mas em seguida estamos de volta para conversar sobre fotografia e muito mais aqui no Mosaico RS, então não sai daí. Estamos de volta com o Mosaico RS aqui ao vivo, diretamente dos estúdios Masper de Porto Alegre, para todo o Brasil. Estamos iniciando essa semana, iniciando o nosso segundo bloco por aqui. Eu já vou chamar o nosso repórter William Cardoso, que está na Cinemateca aqui do Capitólio, aqui de Porto Alegre, e que vai nos trazer mais informações de lá. É com você, William. Muito boa tarde mais uma vez, Helena, Renato e a todos que acompanham a programação do Mosaico RS desta segunda-feira. Seguimos por aqui nos corredores, arredores da Cinemateca Capitólio, Rua Demétrio Ribeiro, esquina com a Avenida Borges Medeiros, número 1085, na região central de Porto Alegre. Já falamos sobre a galeria, onde existe o acervo histórico, contando todo o período ali que vai de 1928, termina com serviços ininterruptos até 1994, depois fechado o espaço, reinaugurado em 2015, fazendo sucesso mais uma vez por essa paixão histórica pelo cinema até os dias atuais. E agora a gente chega no espaço que é justamente cinema. Passamos, conhecemos o acervo histórico, a biblioteca, onde eles guardam documentos importantes que não podem ser abertos ao público. Pois é, e eu quero falar justamente com ela, mais uma vez, Daniela, obrigado pela disponibilidade, que faz essa curadoria, coordena a parte de cinema e audiovisual aqui do espaço. Eu quero saber sobre programação. Quais são as programações para os próximos dias? Então, a Cinemateca Capitólio, como uma sala de cinemateca, tem uma programação bastante diversa, que é aí para todos os públicos mesmo. A gente são 3 sessões diárias e a gente aí brinca com muitas mostras, com cinematografias diferentes, com filmes que são lançamentos em cartaz. E agora, nos próximos dias, aí é uma boa pedida que agrada a todos os gostos, né? A gente vai ter, por exemplo, amanhã o lançamento de um documentário aqui, que é o Porto Alegre 250 anos. É um documentário novo que fala sobre a cidade de Porto Alegre. Na quarta-feira nós teremos a pré-estreia, né, de um filme muito esperado, que é o Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, do Alfredo Manevi. Pré-estreia, vai entrar em cartaz logo em seguida, que é um filme que retrata aí a vida do Lupicínio. Muito importante para todos os porto-alegrenses. A gente já havia comentado antes, no bloco anterior, O Menino e a Garça, que ganhou o Oscar de melhor animação, aí também em cartaz.
gente tem uma mostra de fim de verão, então aí filmes que falam sobre essa nostalgia do verão, né? Então a gente está sempre brincando assim com temas, trazendo novidades, trazendo filmes que muitas vezes você não vai encontrar, às vezes no streaming, ou filmes antigos que você quer rever. A gente tem sempre no primeiro sábado de cada mês a sessão Vagalume, feito em parceria com o Programa de Alfabetização Audiovisual, que traz filme para crianças de todas as idades, então aí para pai, mãe, tio, tia, trazer as crianças para o cinema a preços super populares. Então, a gente falando aí de ingressos a R$4. Então, aí é para o pessoal realmente curtir a sala de cinema, aproveitar o centro histórico, tá aí no sábado e no domingo, dar uma voltinha, descer até o mercado público, aproveitar realmente o que Porto Alegre tem para oferecer. E a Cinemateca Capitólio, sem dúvida, é um dos centros culturais mais bonitos da nossa cidade. Vou só reforçar mais uma vez essa pergunta, porque a gente sabe que aqui acontecem várias mostras com filmes regionais, nacionais e internacionais. Vimos lá, por exemplo, Teixeirinha, né? Em 1960, que passavam diversos filmes que ele fazia, né? Junto com Mary Terezinha, entre outros personagens históricos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul também. Mas eu quero entender, tem algumas mostras que o público está esperando, Fantaspoa, por exemplo. Tem um que vai acontecer a sua 30ª edição, agora a partir do dia 21. Pode me explicar um pouco melhor também sobre essas mostras? Claro, a Cinemateca Capitólio faz parte dos espaços, né, que o Fantaspoa ocupa. O Fantaspoa, que é um dos maiores festivais de cinema fantástico do mundo, então realmente é um grande evento, vem pessoas de todos os lugares do planeta para acompanhar. É um evento muito importante, ocorre agora em abril, logo mais provavelmente aí o festival vai estar lançando a sua programação. Temos agora nesse mês de março, então, 30º Porto Alegre em Cena. A Cinemateca Capitólio está recebendo uma mostra especial, que é do Zé Celso. Então, são alguns filmes que vão passar no final de semana com debate, uma oportunidade única de encontrar com a produção desse artista que faleceu, infelizmente, o ano passado. Então, assim, a Cinemateca Capitólio realmente assim, tem uma vasta programação para todos os gostos, para conhecer realmente a cultura brasileira e para conhecer também a cultura mundial, né? Porque a gente está sempre brincando aí com filmes de diversas nacionalidades. Então, acompanhem a programação, visitem nosso site. Como eu disse antes, os ingressos são a preços populares. Então, por exemplo, Porto Alegre em Cena, toda a programação é gratuita. Então, você pode estar vindo aqui na Cinemateca, retirar sua senha sem custo. Isso é muito importante. Somos um espaço aí da comunidade. Enfim, é filme para todo mundo, diário, de terças a domingo, começando às 15 horas e a última sessão às 19. Muito obrigado, Daniela Mazzilli, coordenadora do Espaço de Cinema e Audiovisual. Como podemos ver, né, mais de 160 espectadores acompanhando aí. Funcionamento, pode acompanhar diretamente no site, de terças a sextas, das 9 horas da manhã até as 9 horas da tarde, domingos e feriados das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. Pesquise também diretamente no site www.cinemateca.org.br. Para o Mosaico RS, o William Cardoso. Muito obrigado, William. Mais informações sobre esse espaço cultural, né? De acesso livre para a nossa comunidade aqui de Porto Alegre, para os visitantes, turistas, moradores. E a gente está aqui no estúdio já com um convidado especial para receber aqui o Daisson Flack, que é fotógrafo e nessa semana está com uma exposição, retrato branco e preto, luz e som. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde, Helena. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui no Mosaico, conversando com vocês e com os espectadores da MASPER. Daisson, teu trabalho como professor e advogado já era conhecido há mais tempo e, de repente, a fotografia entrou na tua vida de forma profissional. Como isso tudo aconteceu? Como começou? Eu sou, como disse o meu irmão, o Norberto, em um determinado momento, em relação à fotografia, eu sou um late bloomer. Né? A fotografia foi um encontro tardio na minha vida. É interessante perceber como determinados movimentos da própria vida te levam a interesses novos. E esse começo se deu pelo estímulo de um grande amigo, um grande parceiro, um compadre de uma vida inteira, o Douglas Fischer, grande fotógrafo, que foi o estímulo que faltava. Ele foi sempre a inspiração. Ele sempre dizia, olha, a tua percepção sobre as coisas poderia ser bem
traduzida pela linguagem da fotografia e me estimulou e eu sou muito grato a ele por isso. Bacana, uma ótica, né? É um olhar realmente, né? O fotógrafo tem esse ponto de vista que dá a sua originalidade, peculiaridade. E que idade tu começou a fotografar? Eu comecei a fotografar faz 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, aos 50 anos. Eu tinha 49, 50 quando comecei a fotografar. E do teu início até agora, assim, como sempre foi decidir os temas que tu ia fotografar? As tuas próprias abordagens, tu foi encontrando no caminho ou tu já tinha bem esclarecido logo no início? Não, eu não tinha e não sei se tenho, né, bem definido isso. Eu acho que todo fotógrafo acaba com o andar da vivência fotográfica, definindo naturalmente os seus encontros. O meu primeiro encontro foi com fotografia de vida natural, eu gosto muito ainda, fotografando no Pantanal, fotografando em vários lugares, mas a minha fotografia vem andando, né, e principalmente em 2 caminhos atualmente muito importantes para mim. Um deles é o do que eu venho chamando de uma fotografia poético-documental, que é exatamente lançar um olhar significativo e significante sobre a vida das pessoas, como elas realizam os seus ofícios, como elas se relacionam, né? Isso tem me levado ao Cariri, ao sertão do Cariri. Isso me levou recentemente ao norte da Argentina, a província de Jujuy. Muito recentemente, estou retornando praticamente dessa viagem ao Pampa Uruguaio, em que fui com o Douglas Fischer e com o Tadeu Villani acompanhar uma tropeada. Que demais! Que Como legal. são essas expedições? Vocês organizam isso com bastante antecedência ou acontece assim? Porque tu falou, são 5 anos de fotografia, mas para esses 5 anos tem muita coisa bacana que aconteceu. Foi super rápido essa tua carreira como fotógrafo, né? É verdade. A paixão não resolve todos os problemas, digamos assim, da fotografia. É preciso acompanhá-la de uma certa dose de estudo, de preparação, de planejamento, de compreensão. E eu, de fato, venho buscando isso, estudando fotografia, discutindo fotografia, estando com quem tem vivência longa de fotografia. Com certeza faz muita diferença, né, na tua formação. Aprendendo sobre fotografia, e eu acho que isso explica um pouco a coisa ter andado rápido, de uma certa maneira. Eu digo rápido não que eu me sinta com um caminho trilhado, absolutamente não é isso. Mas eu busquei me vincular ao Fotoclube Porto Alegrense, conheci muitos fotógrafos importantes, sólidos, com linguagens diferentes. Não necessariamente eu tomo essas linguagens para mim, mas entendo que a fotografia pressupõe, a criação pressupõe um repertório de soluções, de perspectivas, e tento incorporar isso à minha linguagem fotográfica. Por vezes eu aprendo um modo de ver as coisas e digo, só que eu não quero dirigir a esse objeto, eu quero dirigir a outro objeto. Eu não quero esse olhar em cores, eu quero esse olhar em preto e branco, enfim. Aí tu vais alinhavando e aos poucos tu vais montando certos portfólios e vai começando a compreender que a tua fotografia, de maneira mais ou menos consciente, ela vai encontrando caminhos peculiares, né? A gente vai encontrando linhas vermelhas que vão costurando um pouco essa variedade inicial de estímulos. Isso eu acho bonito, essa construção, assim. E nessas expedições assim que tu fez para fotografar, muitas histórias acontecem ao mesmo tempo, né? Da tua experiência, mas também do que tu enxerga e está fotografando e gravando nas imagens. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos aspectos mais ricos da fotografia e da linguagem fotográfica.
Há certos estereótipos de percepção da atividade de fotografar, da atitude de fotografar. Eu já ouvi muitas vezes, por exemplo, mas tu ficas fotografando e tu não ouves a música. Tu ficas fotografando e tu não aproveitas a paisagem. Do meu ponto de vista, isso é um imenso equívoco. Né? Muito pelo contrário, está curtindo duas vezes. Da melhor forma. Exatamente, porque eu só posso fotografar música como eu gosto se eu estiver dentro do acontecer musical. Eu sempre costumo dizer, eu não tenho nenhum interesse em fotografar um músico com um instrumento na mão. Eu gosto de fotografar música sendo feita. Ou seja, se a minha foto não tiver música, eu falhei como fotógrafo, né, daquele momento. Então, a intensidade emocional, a verdade do olhar, o comprometimento, o corpo musical em ação, isso me interessa, né? E eu acredito que o fato de ser também de uma família muito musical, né? A família Flack, sobrinho do Geraldo, tem um peso, uma influência também com a música, mas de todo esse universo artístico que está em torno de um grande artista como ele. E eu queria te perguntar como é que é para fazer essas fotos de grandes artistas, né? Como é que é essa sensação, como é que tu pensa a fotografia para fazer essas fotos? Qual é a abordagem, né? Afinal, é num tempo curto que tu tá ali batalhando pela foto que entregue tudo que tu procura, exatamente, né? Exatamente. A fotografia de música, ela tem, a meu juízo, muitas peculiaridades. E uma delas, talvez mais geral, é a de que o erro faz parte da fotografia de música. E por que isso? Porque a luz varia o tempo inteiro. Eu confesso que eu fiquei pensando muito nisso. Tem que parar, porque a luz varia o tempo todo e tu tá ali. A luz muda o tempo inteiro, a movimentação do artista muda o tempo inteiro, os climas se alteram o tempo inteiro. E então, de fato, tu precisa estabelecer uma conexão muito dinâmica, muito Aqui viva. estão rodando umas fotos da exposição, Leia. Essa é uma foto que eu gosto muito, que é o Erasmo, e foi muito emocionante esse show para mim. O Erasmo vinha de uma recuperação de um tratamento de um câncer e 2 Covids que me enfraqueceram muito. Ele talvez tenha pensado em algum momento que a sua carreira de artista estivesse próxima do fim, como estava. E ele lançou uma turnê nacional, iniciada em Porto Alegre, no Araújo Viana. O Futuro Pertence à Jovem Guarda, que é uma entrega de bastão a uma nova geração de músicos, de produtores de arte. Tu vai falando, cara, e a foto vai crescendo, né? Contextualizando, ele está agradecendo. Então, exatamente, ele está agradecendo e está se segurando no pedestal. Absolutamente assim, presente, muito forte. Ainda agarrado a um presente de criação, mas um pouco se despedindo, né? Muito se despedindo. A última vez que ele esteve aqui em Porto Alegre, foi o último show do Erasmo em Porto Alegre, não foi o último da carreira, mas foi a última visita. Esse é o Ricardo Silveira, grande guitarrista. Essa foto foi tirada num show dele com o João Bosco, também no Araújo Viana. Aliás, eu quero fazer um registro que é muito importante para os fotógrafos. É muito importante para o fotógrafo de música e para o fotógrafo em geral, e principalmente de cultura, ser acolhido pelos realizadores de cultura. Eu não tenho como fazer um trabalho fotográfico bonito, caprichado, se eu não conto com o apoio do realizador. Sim. Se eu não conto com o apoio, por exemplo, da Opinião Produtora, do próprio Araújo Viana, se eu não conto com o apoio do Branco, da Branco Produções, se eu não encontro o apoio do CPE, do 373... E hoje tu vai fotografar a convite deles, contratado, tu vai por conta, tu tem... acontece de tudo. As situações variam. Às vezes eu sou convidado, às vezes eu sou contratado pelo artista, às vezes eu quero fotografar e peço. Bate o telefone, eu quero fazer umas fotos. Eu quero fotografar. Um caso típico desses foi no Pepsi on Stage.
Eu ouvi, eu não conhecia Olha o João direito. Bosco. Essa foto eu adoro. Esse é um momento sempre potente do show, que ele toca o ronco da cuíca. E tem aquela coisa, ele entra numa espécie de transe, ele faz sempre uma total. longa introdução, que é Super percussivo com o violão, né? Exatamente, é um mantra, né? E tem esse jeito muito dele de fazer isso Fazer no os violão. baixos e tal. Nossa, é só monstro, cara. Gilberto Gil, né? Essa luz foi maluca, maravilha, porque de repente entrou uma luz. De repente como eu te muda. falei do erro, né? Se eu estou olhando friamente, eu acho essa foto um pouco saturada de luz. Eu não tive como resolver todos os problemas de luz. Mas acontece que simplesmente ele estava pegando o violão e quando eu olhei ele tinha uma aura, né? E não importa se a fotografia está um pouco saturada de branco, porque a força expressiva da fotografia Exatamente. é o que importa, mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos para mim. Fito Paz. E ao decorrer do show, assim, tu já tá preparado de momentos específicos que tu quer estar ali e conseguir capturar? Ou vai da espontaneidade mesmo, Marcos de como Miller. tu vai ver ocorrer? Nossa, cara, essa galera dá pesada mesmo, hein? Ter algum briefing do show é sempre bom para o fotógrafo. Nem sempre tem, nem sempre é possível, né? Quando possível, essa também é a Gal, de novo, uma fotografia que talvez não seja perfeita do ponto de vista técnico, mas é a Gal na última E visita. a expressão, E a né? gente consegue sentir a emoção. E essa foto um pouquinho zoom out, que ela tem um pouquinho mais de espaço em volta do assunto, ela tem uma luz assim, então ela surge como uma espécie de entidade assim, né? E é lindo, como tu disseste, tu está sempre preparado? Não, às vezes não. Às vezes eu estou relativamente preparado, porque as coisas vão mudando. Então a gente tem que lidar com isso. Sim. Tem fotos É em que eu como espero uma luz. um estou atirador de preparado. elite, ele tá esperando o momento certo. É o equilíbrio, né? Entre a espontaneidade do que tá já pré-definido para ti, que tu quer conseguir Exatamente. durante o show. Essa foto espelha uma característica que eu gosto de introduzir, de reconhecer na minha fotografia, que eu gosto de fotografar com pouca luz. Bom, isso te obriga a usar ISOs mais altos. Show é maravilhoso também, Isso né? te exige assumir na tua fotografia um pouco mais de ruído, como aliás se tinha, né, o ruído, aquela granulação da clássica fotografia do jazz nos anos 50, 60. Isso faz parte da linguagem, é preciso assumir isso e ficar tranquilo com isso, né? A hipernitidez, aquela coisa modelar da fotografia, e aqui sinceramente não é uma desculpa para eventuais erros técnicos da foto, erros. Mas assim como no jazz a noção de erro é relativa. Perfeito. Faz parte de uma estética, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Oscar Peterson, e o Herbie Hancock já disse isso, muitos já disseram isso. Oscar Peterson, e você erra? E ele disse, olha, não há uma música que eu toque em um show em que eu não cometa erros. Né? O problema é como lidar, ou estabelecer hierarquias às vezes, né? Tomar decisões. Né? Toda expressão, eu acho, de arte tem isso. Tem isso. Queria te pedir para fazer o convite de novo, dar o serviço para o pessoal e ver de perto essa exposição, tá maravilhosa. Tá linda. E escutando tu contar um pouquinho da história por trás de cada foto, Exatamente. emocionante. A exposição se chama Retrato em Branco e Preto, Luz e Som. Quando eu recebi o convite da Silvana e do CPE, do 373, eu fiquei muito contente. Não me estressei muito, porque eu tinha já um portfólio de música que me permitia fazer uma seleção, mas, claro,
como sempre, a gente tenta arrumar alguma dificuldade, alguma encrenca para resolver. E eu defini, tá bem, eu aceito, mas eu quero fazer em preto e branco. Mesmo tendo que converter ou retrabalhar algumas das fotos. Eles adoraram. Eu disse, olha, eu quero fazer retratos também. Ou seja, não tenho, nessa exposição, eu não tenho fotografias de palco aberto. A minha ideia é um encontro mais íntimo, né? É exatamente São planos fechados, né? Entrar no fazer musical. E no falar isso já veio o nome, né? Com música e tudo. E retrato em branco e preto, que tem uma referência maravilhosa, um tanto óbvia e valorosa dentro da cultura brasileira. É uma fotografia que reúne 16 fotos em maior tamanho, 60 por 90, e um pequeno conjunto de fotografias menores, algumas em cores, né? Que foram feitas ao longo do tempo. E, claro, essa exposição abre no contexto da reabertura do 373, depois remodelado, de uma reforma, né? Inaugurando um palco Paulo Moreira, o que para mim maravilhoso. É uma grande alegria, um querido amigo, um cara importantíssimo para a cultura musical de Porto Alegre e do Brasil, por tantas décadas à frente da sessão jazz, difundindo a cultura da música instrumental, da música de criação, da música de improviso. E, não menos importante, a inauguração de Vossa Excelência, um piano novo do Espaço 373. E é muito bonito e muito grato, eu que gosto de piano, toco piano e tenho, como a Helena disse, esse convívio rico e íntimo com os pianistas e com a linguagem pianística, ver Porto Alegre progressivamente, os pianos retomando alguns espaços culturais de Porto Alegre, no Café Fonfon, no 373 e por aí afora. Isso é também uma grande riqueza que Porto Alegre vai devagarinho recuperando. No Grês, enfim, outros espaços novos para a música instrumental, para a música de criação espontânea para a nossa cidade. Então, prestigiem esse movimento, prestigiem essa exposição, prestigiem os realizadores e prestigiem os músicos de Porto Alegre, que também se proliferam e se renovam. Nós temos pelo menos 3 gerações atuantes de grandes músicos, grandes instrumentistas em Porto Alegre que merecem ser ouvidos, vistos, fotografados, prestigiados, conhecidos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, bom, deixar esse convite especial aí, Retrato em Branco e Preto, 16 de março, Espaço 373 em Porto Alegre. Grande abraço. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado ao Mosaico. Um abraço. Espero todos lá. Se não, na quinta-feira, a exposição fica à disposição de todos que queiram conhecer o 373 e ver a exposição Retrato em Branco e Preto. Obrigado. Muito obrigada. Gente, muita conversa incrível por aqui sobre fotografia. Conseguimos sentir um pouquinho da emoção, com certeza, do que foi vivido nos shows, né? Verdade. E depois, no próximo bloco, nós vamos falar sobre hipnoterapia por aqui. Então, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o seu Mosaico RS para todo o Brasil, diretamente dos estúdios Masper de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. E já estamos aqui no estúdio com o hipnoterapeuta Edson Paz. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Edson. Tudo bem? Boa tarde, Helena. Boa tarde, Renato. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio, falando especialmente desse tema tão encantador e, por vezes, até controvertido ou mal compreendido
por conta de alguns mitos, de alguns receios, né, de que hipnose comanda a mente das pessoas. Pois é, a gente já quer começar entendendo o que é a hipnose, quais os tipos de hipnose. Bom, existe uma diferença entre hipnose e hipnoterapeuta. Eu sou hipnoterapeuta, né? Então, assim, a hipnose é um estado natural da mente consciente. E a hipnose, assim como, digo natural, porque assim como pensar, assim como sonhar, imaginar, ocorre a hipnose. Ocorre a hipnose em vários momentos do nosso dia, especialmente, inclusive, nas crianças, né? As crianças vivem no mundo da lua, como se diz, no mundo lúdico, né? E exemplos de hipnose. Quando assistimos a um filme, por exemplo, interessante, né, a gente chora por estar vendo uma cena, ou a gente até tem medo diante de um filme de terror, ou seja, provoca-nos emoções, né, sem que a gente de fato sabe que aquilo não é real, né, mas acaba acontecendo isso. Ocorre a hipnose espontânea, por exemplo, quando estamos dirigindo à praia, viajamos 200, 300 quilômetros, nossa, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, sendo que eu não observei o caminho, ou seja, a nossa mente nos conduziu. Outro exemplo de hipnose do dia a dia, né? Estamos com o telefone na mão, só um minutinho, Renato e Helena, que eu estou procurando meu celular, mas o celular está aqui, né? A chave do carro, quem não passou por tudo isso ainda, né? Então, essa é a hipnose natural, digamos assim. E existe a hipnose provocada, né? Que é pela hipnoterapia, onde se induz um estado de transe de leve a moderado, ou seja, não tão profundo, né? Onde através desse processo hipnótico, no caso, a hipnoterapia usa a hipnose como um vetor de tratamento, ou seja, através da hipnoterapia, através da hipnose, se entra num processo terapêutico e consegue-se ressignificar traumas, questões emocionais que estejam abalando a vida daquela pessoa, bem como, eventualmente, até de potencializar resultados. Por exemplo, né, para ter mais foco, para ter mais energia, para preparar-se para uma questão, para uma prova, por exemplo, né, um eventual concurso. Então, a hipnose, na verdade, é um estado alterado de consciência que pode acontecer naturalmente ou pode ser provocado pela hipnoterapia. E como tu chegou, como foi a tua trajetória para chegar até a hipnoterapia? Em que momento tu começou a se interessar e aprofundar esse conhecimento todo? Bom, eu sou artista marcial desde os 14 anos, já se vão lá 30 e tantos anos, né? E sou mestre de Hapkido e pratico Taekwondo também, faixa preta, segundo Dan. Então, assim, as terapias, as artes marciais, as artes orientais, sempre foram muito voltadas para essa questão de desenvolvimento mental, meditação, mindfulness está muito na moda hoje em dia. E eu já praticava isso, mas eu pensava assim, toda terapia é importante, mas o simples fato de ficar meditando, esvaziando a mente, por exemplo, sim, de fato a calma é válido, né? Eu costumo dizer até que tudo é terapia. Aqui conversar sobre hipnoterapia é uma terapia, verdade. Ou seja, ajuda a esvaziar o copo, ajuda a esvaziar a mente, né? Mas eu queria algo um pouco mais profundo que produzisse resultados. Já disse uma autoridade religiosa que disse assim, que a vida é boa quando nós estamos felizes, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. E esse é o propósito da hipnoterapia, de transformar vidas, né? Ressignificando traumas, né? Corrigindo questões emocionais. Então foi que eu comecei a estudar literatura internacional, Mark Savard, Anthony Jackman, até que eu cheguei na Omni Internacional, né, que é a maior escola de hipnose do mundo. E desde então vim estudando muito. Eu também sou advogado, né? E hoje o meu escritório é comandado pela família, esposa, filho, nora, todos são advogados. E eu decidi que eu queria... as pessoas até perguntam, questionam, né? Qual é a tua ligação no direito? O que tem a ver direito com hipnoterapia? E eu digo assim, enquanto advogado criminalista, eu libero as pessoas de prisões físicas, né? Das grades, propriamente dita, ou em outros casos buscamos o bem da vida, que é uma indenização, por exemplo, e todos ficam felizes por essa causa, né? E a hipnoterapia liberta as pessoas de prisões psicológicas, como traumas tipo ansiedade, fobias. Quantos anos já está trabalhando com a hipnoterapia? Bom, desde 1984 eu já busco, né, incessantemente chegar a esse ponto, mas eu estou há mais ou menos uns 15 anos na hipnoterapia, né?
E hoje eu tenho uma clínica, né, onde eu atendo pessoas de todo o Brasil, justamente buscando ressignificar esses traumas. E nesses dias de tanta exigência da pessoa, né? Você tem que ser multifuncional, existe um estresse muito grande e a hipnoterapia ela também ajuda nesse ponto, nesse aspecto. Sim. Eu costumo dizer que todas as terapias, conforme eu já falei, todas são válidas, porque todas, né, quando o nosso copo está transbordando, né, até às vezes se entende assim, pela hipnoterapia, o porquê, entendendo essas questões emocionais, o porquê que as pessoas às vezes, digamos, explodem só porque o Renato me olhou, né, eu fiquei chateado com isso. Não, isso é um trauma que vem desde antes, né, e o copo vai enchendo até o momento que transborda. Então, todas as terapias elas são válidas, né, assim como os fármacos são válidos, né, no sentido de aliviar sintomas. E a hipnoterapia é uma terapia que vai direto à causa. É como se desligássemos a tomada lá do interruptor, né? Desligando aquela tomada, aquele problema recorrente, aquele trauma emocional recorrente já não se manifesta mais na vida da pessoa, né? Então, a hipnoterapia ela vai direto na raiz do problema através do subconsciente. E como funciona na tua clínica, por exemplo? A gente chega lá, faz as reclamações, digamos assim, e aí a gente vai encontrando o melhor caminho de quantas sessões vão precisar ser realizadas. Como funciona? Todo mundo pode fazer hipnoterapia? Todos podem, tá? Porque ser hipnotizado não requer crença, não tem nada a ver com religião, basta simplesmente seguir o protocolo, ou seja, seguir as instruções. O hipnoterapeuta, ele na verdade, além de conhecer a técnica, ele é como se fosse um GPS, ele conduz. Então, assim, ninguém é hipnotizado se não quiser ser hipnotizado. As pessoas até brincam muito comigo, assim, não vou olhar para ti, porque senão tu vai me... Um reloginho, né? Exato. E não é assim que funciona, né? A gente costuma dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Porque não basta, tem que querer ser hipnotizado. Então, eu não chego e hipnotizo a pessoa do nada. A pessoa deve estar suscetível, deve, antes de mais nada, confiar no hipnoterapeuta, né? Então, nas minhas sessões, como é que funciona? Eu tenho uma sessão prévia, que eu chamo de pre-talk, né? Que é uma conversa prévia, justamente, né? Que é para explicar para a pessoa como é que funciona a terapia e, ao mesmo tempo, eu estou conhecendo. Já entendendo. Exatamente. Por que eu digo isso também? Porque, geralmente, o problema não é o problema. Porque quem nos mostra qual é, de fato, o conflito, não somos nós conscientemente. Justamente por isso é um trauma emocional, né? E nós temos que buscar isso de forma subconsciente. Então, eu explico quais são os mitos, ou seja, que hipnose não é controlar a tua mente, né? Eu não vou controlar a tua mente. Isso leva quanto tempo, mais ou menos? Essa sessão de pre-talk normalmente leva em torno de 1h30, né? Que é uma preparação, inclusive porque a pessoa não pode ter receios, né? Medos, no caso, de entrar em hipnose, isso de fato... Vai ser no segundo momento que vai ter daí a hipnose ou já nesse mesmo Normalmente funciona assim, eu recebo nesse primeiro momento, faço esse pre-talk e também por uma questão de expectativa, eu digo, volta semana que vem, né? Que é para a pessoa ficar pensando assim, nossa, eu quero resolver. Sim. Porque nós temos que provocar uma reação emocional para chegar nesse conflito, né? Então, assim, nem que seja a última vez, mas eu tenho que provocar esse trauma, né? Seja essa rejeição, a pessoa acaba chorando, acaba externalizando essas emoções, então eu provoco para que se chegue nesse resultado, né? Então, nessa primeira sessão, eu explico quais são os mitos, quais são os medos. Ficou alguma dúvida? Não. Então, volta semana que vem. Exceto, né, assim como eu recebo muita gente de fora, de grande parte do Brasil também, então, quando a pessoa viaja, às vezes não tem essa disponibilidade, eu faço a sessão de anamnese, né, que é esse pre-talk que eu faço antes, e já no mesmo... demora mais ou menos umas 2 horas, uma questão de ressignificação de traumas, né? Edson, quero te agradecer muito por esclarecer a gente sobre a hipnose, a hipnoterapia. Queria que tu convidasse as pessoas para conhecer esse teu espaço e a gente está com o teu WhatsApp ali, o teu Instagram na tela e o site também. Eu fico grato por isso. Bom, eu tenho o Instituto Edson Paz, que funciona na cidade de Canoas.
Rio Grande do Sul. E também tem um projeto incrível que chama-se Hipnocura, que é um protocolo de tratamentos, tratamento online para questões pontuais, digamos, mais leves, assim, por exemplo, a ansiedade e inclusive a depressão, ou seja, é uma terapia por áudios, na verdade, né? Então, chama-se Hipnocura e o instituto chama-se Instituto Edson Paz. E a gente quer deixar também as portas abertas para te voltar, porque esse assunto ele rende bastante. Eu fiquei aqui muito, dá com pra várias conversar dúvidas, mais. queria conversar mais, então as portas da Masper TV do Mosaico estão abertas para te voltar quando quiser. Eu agradeço o convite e com certeza teríamos assunto para o dia inteiro, se fosse o caso. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço. A gente vai para o intervalinho rapidinho, daqui a pouco o Mosaico RS está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Mosaico RS e chegou aquele momento que a gente quer descobrir, né, Renato? Junto com quem está nos assistindo, por onde anda ele, Pirisca Greco? Então Bora vamos chamar logo? Cadê Pirisca? 3, 2, 1. Cadê Pirisca? Hoje aqui na Fuga Musical, recebendo o garoto, o gentil amigo Gustavo Dias Borges. Ele que eu conheci em Santa Maria, coletivo... Eu peguei o nome? Não, esse eu tenho. Isso aqui vai ficar ótimo na edição. Garotinho, e o Kramer vem da onde? O Kramer vem, bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, né, Felipe? O Kramer vem do meu avô, que era acordeonista, Dias Borges, da parte da minha mãe. E garoto para os amigos lá de Santa Maria, como é o caso do Pirisca, aí, que a gente já se conhece há tanto tempo. Pirisca você que é meu padrinho, né, meu irmão? Pô, meu irmão, cara. Esse piano aqui, né? Coisa boa, a gente tá aqui, nós três, né? Uma longa história, nós três já, né, cara? Garoto, te conheci, o trabalho com a Guantánamo Group, Isso, né? Com nossos gentis amigos lá, Yuri, nosso batera, Vaguinho. Cara, mas tu teve um trabalho antes da Dantes também, né, cara? Sim, produzido pelo Diego Dias. Isso. Um trabalho muito sonoro com um amigo Vini lá de Santa Rosa. Né? Isso, lá de Santa Rosa, exatamente. São várias facetas, né? Um monte de projetos. Eu acho que talvez a minha vida musical ela sempre foi marcada pela composição. Eu lembro de compor minha primeira música com 11 anos e desde ali aquilo me deu um fogo, uma vontade de manifestar essas coisas assim que norteou todo o processo, né? Depois que eu fui virar instrumentista, depois quando eu te conheci que eu fui virar também pianista, então, mas tudo foi por causa da canção, da música, da composição, né? E tu estás hoje residindo em? Hoje eu resido na Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, Santa Catarina. Com cargo de diretor de uma escola de música lá, né? Exatamente, trabalho como, enfim, diretor e na parte administrativa de uma casa de cultura, né? Instituto Casa Nobre. Instituto Casa Nobre, né? São 3 anos já desse trabalho que dei o melhor de mim, assim, para fomentar, né, um espaço cultural naquela região que é maravilhosa, que já tem um astral incrível, né, uma paisagem incrível, e a gente, quando eu cheguei lá, na verdade eu estava morando em Tatuí, fazendo um estudo lá de piano, como pianista, e isso veio a pandemia, acabei voltando para o sul, né, mudando os planos, a trajetória, passei aqui por Porto Alegre, gravei um disco, e logo depois disso eu acabei indo para Gamboa, né, na Garopaba ali, e de lá descobri que existia um lugar onde tinha um médico que era pianista, compositor e que tinha um pelo de cauda. Fiquei sabendo isso através de uma história de pescador, para resumir, fui ver e era verdade mesmo. Cheguei lá, falei com o Felipe Nobre, fiquei sabendo do instituto, enfim, ele me convidou para fomentar, para ajudar a articular lá o espaço, né? Certo. E desde então, há 3 anos que a gente vem crescendo vertiginosamente. Aprovamos um projeto dentro da Lei de Incentivo Fiscal Estadual, conseguimos lá juntar um pessoal incrível de Santa Maria, de vários lugares do Brasil, que a gente trouxe professores, né, para dar aula, e hoje a gente está com 200 alunos e com aquele teatro, aquele equipamento incrível para ser disponibilizado, para a gente, enfim, fomentar a arte e a cultura na região. Que coisa boa, garoto. E o que te traz hoje, especificamente, a Porto Alegre? Hoje é um dia de vitória, um dia maravilhoso, porque vou gravar com o Gilberto Monteiro, O grande gaiteiro. um grande acordeonista, a grande lenda da gaita. Gaita ponto.
gaita de botão, exatamente. E a gente, na verdade, essa gaita já foi gravada, eu gravei violão e piano nessa música inédita, que é uma parceria nossa, né? Nós estamos há 3 anos também construindo essa relação, esse vínculo afetivo, primordialmente afetivo, musical, né? Onde o Gilberto me confia as melodias e eu estou interpretando elas, enfim, harmonicamente, para a gente construir essa narrativa, né? É um privilégio enorme, porque é um ser incrível, assim, fora da curva de todas as expectativas, assim, e é um grande aprendizado estar com ele. Basicamente, se eu sou pianista hoje, foi porque o Pirisca botou esse piano lá na casa da GG, que era o Espaço Cultural, e a gente, enfim, aí tem muita história para contar. Nossa escola aqui segue à disposição do amigo, para quem sabe fazer um grande intercâmbio entre as escolas aí, né? Poder trazer artistas do mundo todo. E as telas do Mosaico também estão à tua disposição. Quero que tu, numa outra oportunidade, venha para tocar no nosso estúdio lá, onde estão Renato Fagundes e Helena Piaia, te esperando. Tantos artistas têm colorido esse mosaico. Sim, vai ser um prazer enorme. Agradeço demais o convite, o espaço, né? O convite para a gente partilhar um pouco das nossas histórias. Com certeza vai precisar de muito tempo, porque a gente tem muita trajetória juntos, isso que é bonito, né? E é isso aí, vamos pra cima, tem muita coisa para acontecer ainda. Agradeço demais. Abraço na família, abraço no vô. Como é que tá o vô? Tá bem, firme e forte. Vamos rumo aos 90 agora, né? Tá, e vai ter um show nosso? Vai ter que ter, né? Tomara que sim. Pirisca tocou aí nos anos 80. Nos anos 80 do vovô, tá certo? Nos anos 80 do meu avô, e deixou saudade, né? Todo ano ele fala, Pirisca, como é que tá? Eu tinha ouvido ele na rádio, né? Pra cima, pra baixo. Que maravilha. Logo nós vamos voltar, vamos juntar o Gilberto e o Pirisca aí e fazer essa festa linda. Sempre bom estar contigo, meu irmão, tá? Boa caminhada aí e conte conosco. Eu sou o Pirisca Greco, falei para o Mosaico RS. Aê, já vou. Vai ficar engraçado. Já tá. Que maravilha, Pirisca Greco, sempre sensacional, né, Helena? Exatamente, adoramos, assim como quem está nos assistindo o quadro Cadê Pirisca, porque sempre nos surpreende, a gente nunca sabe o que pode esperar, por onde ele anda, né, Renato? Sim, e se você perdeu alguma coisa desse programa de hoje, ele estará disponível no nosso canal no YouTube assim que terminar a programação de hoje, que já está chegando ao fim. Exatamente, é só você pesquisar Estúdios Masper no YouTube que você encontra o nosso canal. E lá todos os nossos programas estão salvos, você consegue assistir e reassistir, enviar para quem você acredita que precisa assistir os nossos programas, os nossos conteúdos. E não esquece de deixar o seu like quando você assistir o Mosaico RS e com certeza se inscrever no canal para não perder nada. É isso aí, semana recém começando por aqui, a gente tem uma programação linda para vocês durante toda essa semana aqui no Mosaico RS a partir das 3 horas da tarde de segunda e sexta-feira. Um beijo grande, fiquem todos com Deus, amanhã a gente está de volta. Exatamente, obrigada a todo mundo que nos acompanhou hoje. Amanhã às 3 horas da tarde estamos aqui esperando por vocês. Então até amanhã, beijos!